e nós temos uma enorme satisfação de estar com você, agradecer a sua aceitação do convite para discutirmos um tema extremamente complexo, reduzir custos e aumentar a rentabilidade. Eis aí o grande desafio das organizações. Isso não é apenas, né, Josué, no mundo da pandemia, mas já era antes e agora, com a pandemia, certamente será muito mais escancarado. O Josué, nosso convidado de hoje, professor Josué Silva, é administrador, consultor e professor. Mas é alguém que deriva o seu saber, e é importante que vocês, internautas que estão nos assistindo agora nesse momento, compreendam que o professor Josué ele deriva o seu saber da conexão entre a prática e a teoria, entre os conceitos acadêmicos pelo exercício de magistério, mas também pela prática cotidiana no mundo das organizações, quer como executivo de topo, intermediário e de topo, mas também quer como consultor de muitas organizações. É diretor da Transparência Consultoria, uma entidade, uma instituição, uma organização muito importante no campo da consultoria. É diretor, é executivo de organizações privadas. Portanto, o professor Josué advém fundamentalmente das organizações privadas, não tanto quanto é da administração pública. Mestre em administração, é especialista em economia e gestão empresarial. E, acima de tudo, né, Josué, que te honra muito, você é MBA em desenvolvimento de pessoas. Muito obrigado pela sua aceitação ao nosso convite. Bom, eu começo agradecendo, foi um prazer e uma honra estar com você, né, estarmos juntos nessa live. Estar contigo sempre é uma oportunidade de nós discutirmos, de conhecermos coisas novas, né, de termos a oportunidade de trazer, né, para o público, para aqueles que não ouvem, conhecimentos. Você é uma pessoa que tem um saber bastante interessante, de anos de experiências, né? E é bacana quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas como você, que nos pode, né, nos alavancar e trazer coisas novas para nós discutirmos. Né? Você já começou muito bem, né, falando exatamente que esse desafio não é de agora, né? O desafio de manter a empresa viva, da empresa sobreviver, não é de agora. Né? Os nossos empresários, os nossos pessoas, os proprietários, os sócios, os nossos gestores, eles sempre tiveram como grande desafio, ainda mais considerando, né, as crises nacionais, né, a própria legislação, que muitas vezes não é tão facilitadora, né, ele conseguir superar essas barreiras e manter os resultados. Eu diria apenas que a pandemia foi mais um problema no percalço desses profissionais tão competentes, que são os nossos empresários, e que vão ter que conviver com esse mercado novo. Isso é um mercado novo, que já se criou e que ficará ainda mais diferente quando houver uma estabilização, né, desse processo de pandemia, que em algum momento nós estamos esperando, né, que isso aconteça. Mas os empresários não podem ficar de mãos atadas, esperando um futuro que ninguém sabe qual é, esperando que alguma coisa aconteça para voltar as coisas, porque não vai voltar. Eles têm que enfrentar essa realidade que nós temos hoje e se preparar para uma realidade que todos nós não conhecemos, mas sabemos que será de novos desafios. Né? Então, eu queria começar, né, lembrando, porque ele fala reduzir custos e aumentar a produtividade, às vezes a gente já tem um conceito na nossa cabeça, pronto. Quando o cara fala, vou reduzir custos, o cara fala, vou mandar a gente embora, vou cortar a luz, vou tirar o cafezinho. Né? Muitas vezes isso passa a ser como uma coisa normal e como sendo a forma que a empresa entende como reduzir custos. E não é isso que nós queremos discutir aqui. Nosso assunto é extrapolar esta visão, não dizendo que não seja necessário em determinados momentos, mas extrapolar, trazer ao empresário, ao gestor, ao administrador, uma visão mais abrangente. O que é reduzir custo? Custo é tudo aquilo que o teu cliente não dá valor. Tudo que você oferece no seu produto, aqui produto, né, no sentido daquilo que você entrega ao cliente, e o seu cliente não valoriza, não tem valor para ele, é um gasto que você tem que não precisaria ter, porque o seu cliente não considera aquilo, faz parte do seu serviço. Então, identificar não é tão simples assim, muitas vezes. Né? Quando eu falo de custo, eu posso estar falando de uma revisão de um planejamento tributário. Às vezes, a pessoa não pensa nisso. Né? O mundo mudou agora, saíram novas leis agora com a Covid, vão sair novas leis, né? Houveram alterações de prazos, e poderão ter, o seu produto pode ter sido colocado num regime diferente tributário. Tá? Você pode estar com a sua organização já há muitos anos, né, dentro de um determinado regime, a coisa mudou e você não se atualizou, e acaba que você pode estar, por exemplo,
pagando mais do que deveria. Isso é redução de custo. Veja, você não mexeu em nada, você mexeu nos valores. Você pode avaliar, por exemplo, a necessidade de parcerias. Muitas vezes o seu negócio, quando começou, ele tinha um determinado viés, né? Não só com a evolução das coisas, e principalmente com a pandemia. De repente, hoje, você tem parceiros ou pode criar parcerias que podem gerar redução de custo. Ou seja, você vai entregar o mesmo produto, o mesmo valor e com o seu custo menor. Você pode buscar atualizar seus estoques. Né? A gente fala que o estoque é sempre custo. Não sei, depende muito de cada produto para a gente avaliar. Mas aonde está o seu estoque? Às vezes você vende para o Brasil, está com estoque no Rio de Janeiro, para mandar para a Amazônia, como é que vai ser? Né? Então, onde estão os seus parceiros de estoque, as suas distribuidoras? Né? As grandes organizações, como a Amazon e outras, elas têm diversas distribuidoras em diversos locais. Aonde está o seu cliente, dependendo do produto que você entrega, você pode ter um estoque ou ter uma distribuidora, um parceiro no Rio e outro em Manaus. Então, o seu cliente, quando comprar em Manaus, ele vai ter um frete relativamente barato e o seu cliente do Rio também. Eu não vou transportar o Brasil inteiro para levar o meu produto para o cliente. São alternativas que reduzem o custo. Quando eu falo redução do custo, ela é abrangente. São os controles burocráticos que às vezes a gente tem. Ou tem excesso e acaba sendo pesado, caro, amarrando os processos, dificultando as coisas acontecerem e muitas vezes até controlando o que não precisa controlar, ou são controles muito frágeis que permitem alternativas ruins de solução e que não dão o controle necessário. Eu costumo dizer que a burocracia ela é necessária e ela é importante. Ninguém gosta, mas ela é importante. Igual o sinal de trânsito. É ruim, tira ele, aí ninguém anda mais na cidade. Agora, se ele for bem equilibrado, e essa é a dificuldade, ela permite que aquele fluxo, grande ou pequeno, seja feito da melhor maneira possível. A burocracia é para isso, fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. Não é para prender você, nem para deixar frouxo e tudo se engarrafar e você não conseguir sair. Esses equilíbrios equivalem à redução de custo. Às vezes é custo operacional. Os seus processos de trabalho, seja administrativa, seja operacional, na sua fábrica, né? Eles estão arcaicos, eles precisam ser revistos. E você deixou passar. Tá? E está tendo um processo antigo que tem um custo de tempo, tem um custo de qualidade, tem um custo de retrabalho e que muitas vezes não é visto. Né? Às vezes, realmente, é a ausência de investimento ou investimento errôneo. Você vê uma coisa bacana, bonita, alguém fala, você, vou trazer para a minha empresa, lindo, maravilhoso. Contribuiu com alguma coisa? Não contribuiu com nada. Ou até pior, muitas vezes. Ele acelera o processo errado. Você fazer errado, faz mais rápido ainda. Né? Então, tem que se ver. Eu já vi isso acontecer. Né? A pessoa fez uma automatização numa fábrica, vamos dizer que nome, antes de rever os processos. E o processo não estava correto. Então, conseguiu aumentar o número de erros, mas ficou acontecendo mais rapidamente que o processo estava incompleto. É verdade. É verdade. Né? Às vezes é a falta de disciplinamento legal. Né? Você, às vezes, ficou para trás em alguma coisa, tá? Isso pode gerar problemas com o fisco, apreensões de produto, multas. Tudo isso é custo. É um custo que o seu cliente não quer pagar, né? Porque você vai ter que colocar no preço. Só que ele não quer pagar. Né? Aquelas multas que você toma porque você não teve um disciplinamento legal adequado, correto, né? Incorreu em riscos desnecessários e trouxe multas, apreensões ao produto, fechamento de fábrica, que eu já acompanhei isso, né? Por procedimentos que não foram adequados. Né? A própria resíduos, resíduos, a adequada utilização, a mitigação desses resíduos, né? Quando você está perdendo mais do que necessário, quando você deixa de aproveitá-lo, quando você não tem um sistema de sustentabilidade adequado, e isso pode gerar multa para você lá mais na frente, pode gerar problemas com o seu cliente, se ele for um cliente, né, mais centrado, ele não quer comprar um produto que tenha problemas, né, de sustentabilidade ou problemas ecológicos, né? E também até cortes e sangrias, muitas vezes, que você faz desnecessariamente. Você corta um pessoal ou corta um maquinário de forma, isso aqui custa muito, eu vou reduzir isso. Né? Eu vou dar um exemplo de hoje, Wagner, pensando aqui na nossa live, né? Eu estava vendo que os restaurantes, né, e as casas de alimentação, aos poucos, estão abrindo, né? Eu passei num restaurante, eu acho que o cara, para economizar, apagou as luzes. Eu pensei que estava fechado, parece uma caverna. Mas se o meu cliente
Veja, se isso impacta no cliente dele, o cliente fica assustado de entrar num lugar que ele não consegue ver nem o talher, isso não é redução de custo, não, meu amigo. Entendeu? Redução de custo é tudo aquilo que o teu cliente não paga, que o teu cliente não quer dar valor. Mas se ele não quer, né, porque um ambiente escuro pode ter uma sujeira, e eu mesmo ficaria muito impactado, né, em entrar num ambiente que eu não consigo nem enxergar direito lá dentro. Então, a gente tem que verificar quais são os pontos, né? Cada organização é um mundo. A organização é um mundo. Então, nós precisamos entender desse mundo para conseguir reduzir esses custos. Ô, José, eu fico muito satisfeito com a sua exposição a essa primeira questão, porque você é oriundo da iniciativa privada. E você está colocando de forma muito forte uma experiência que eu pessoalmente também tenho na iniciativa privada, que é a burocracia. Quando se fala em burocracia, o burocratismo, a burrice burocrática, não a burocracia como organizações complexas que estão lá, deriva lá do velho Max Weber, né? Que criou esse termo e que estruturou as organizações. Mas a burocracia no sentido do red tape, né? da papelada, do papelório, das coisas desnecessárias. E você mostra que isso subsiste na administração privada também. Portanto, a burocracia é um traço cultural das nossas organizações também, não são apenas no serviço público. E você coloca também uma questão que me parece extremamente importante, quer dizer, você está nos falando dos valores contabilizáveis e dos valores não contabilizáveis, quer dizer, os tangíveis, que a contabilidade mede e avalia e contabiliza, você está nos falando também dos valores não contabilizáveis, os intangíveis, que os balanços contábeis não tratam disso ainda. Os contabilistas não conseguiram ainda fazer a contabilização do intangível. Você está mostrando a importância desse intangível. E o equívoco, né, Josué, dos administradores ou privados, ao fazerem isso, os empresários, os empreendedores, ao fazerem a tanta irracionalidade de gestão, tanta burocracia, jogar no custo e querer que o cliente pague. E o cliente não quer pagar isso. Ou o preço vai ficar muito alto, e ele vai deixar de comprar por causa do preço, né? Ou você vai ter um lucro muito menor. Portanto, é sábio você tratar da gestão. E uma outra questão que eu achei muito importante, que você colocou, que está todo mundo apertando o cinto. Mas nós, administradores, temos uma deformação profissional de olharmos muito a atividade meio. Né? Então, a gente está sempre querendo cortar pessoal, cortar as coisas. E quando você aperta o cinto, certamente sobra recurso. Mas quando você faz isso, muitas vezes está quebrando os ovos de ouro, que são as possibilidades reais da organização ganhar mais. Porque quando você faz isso, melhora o balanço, mas pode ser o último suspiro da próxima falência ou da próximo pedido de concordância. Portanto, o custo e a avaliação tem que ser na atividade fim e na atividade meio, mas é da atividade meio em função da atividade fim. Cuidado para você não matar a galinha dos ovos de ouro. Interessante essa colocação que você faz, e que mostra que, independente da pandemia, né, mas certamente é agravado por ela, não há dúvida, nessa questão do restaurante que você coloca é por causa da pandemia, e o empresário não está com essa perspectiva no foco do cliente, né? As empresas precisam ser capazes de atingir seus objetivos, seus propósitos, suas metas. A empresa precisa sobreviver num mercado ao longo tempo. Esse é o objetivo da empresa, né, Josué? Ela precisa aproveitar as oportunidades, as alternativas, né? Precisa aumentar a sua capacidade de tornar as suas ações mais rentáveis. Significa reduzindo o custo, mas não reduzindo o custo que mate o negócio da empresa e as suas possibilidades. Então, a obtenção de resultados financeiros consistentes, bons, não é uma avaliação correta, porque os bons resultados financeiros, muitas vezes, como eu disse, pode estar marcando as atividades da fim da empresa. E numa pandemia, quando ela vai sair da crise, se você mata as atividades fins, se você não inventa outros fins, não reinventa a organização dos seus objetivos opcionais ou complementares, você acaba perdendo a continuidade da empresa. Reduzir custos sempre e aumentar a rentabilidade. E daí a questão que eu pudesse expressar para você o que eu entendi da sua exposição e esperando a sua complementação aí. É isso mesmo, Wagner, é isso mesmo. Né? Nós estamos dando uma abordagem de redução de custo, né, numa visão empresarial. Né? O que o empresário
deseja é realmente, né, como objetivo fim, lógico, tem aquelas pessoas que trabalham por diletantismo, de legado, mas o empresário, de uma forma geral, ele quer resultados, ele quer ter resultado financeiro do seu esforço, o resultado financeiro do seu investimento, né? E esse resultado passa necessariamente, né, pelos custos que ele tem, né, administrá-los adequadamente, numa visão muito mais ampla, como você mesmo colocou, sem matar as galinhas dos ovos de ouro. Eu não posso fazer, e a gente vê isso muitas vezes, né, cortar na luz que meu cliente não entra mais no restaurante. Às vezes o cara mexe no prato do cardápio, no tempero que o cliente mais valoriza e que faz dele a diferença. A diferença para o cliente. Então não adianta, não é aí. Eu tenho outras opções. O que nós relacionamos aqui mais 5, 6, 7 alternativas para mostrar que, fora esse aspecto, às vezes até um pouco, né, tá dentro da nossa cultura, vamos assim dizer, né, de cortar pessoal, de cortar meio, e não valorizar aquilo que a empresa oferece. O cliente compra o seu produto porque você satisfaz alguma necessidade dele. E muitas vezes o empresário, até ao longo do tempo, vai perdendo essa percepção. E aí ele reduz o custo em lugares que não pode. É lugar que ele tem que investir. E tem lugar que ele não pode ter. E tem alternativas também, de lugares que ele tem que tirar o custo. É isso que ele tem que entender. Tem lugar que tem que tirar mesmo, não é para ter. Né? Eu lembro que eu trabalhei numa organização e ela tinha uma sede num local privilegiado, caríssimo, né? Caríssimo, muito caro. Era uma organização de um bom tamanho, E, em determinado momento, né, o mercado vai mudando e ela teve uma mudança do seu tipo de clientela. Né? A clientela dela foi para um poder aquisitivo menor, o que exigiu redução, exigiu que os preços que ela praticava fossem reduzidos. E uma das primeiras decisões que essa diretoria teve foi essa. Né? Era um andar inteiro, no lugar nobre, mais de um andar, inclusive. Entregou, foi para um outro local, né? No mais central, inclusive, né? Que era o custo 1/5 do lugar do que eles pagavam, porque o cliente dele não pagava mais aquele luxo, né? Naquele local. Né? Às vezes até ficava inibido com aquele local tão luxuoso. Exato, não era. Não é isso? E precisamente é muito caro para ter essa sede tão luxuosa, né? Também tem Exato. isso. Né? Também tem isso. De onde vem esse dinheiro? Né? Esse dinheiro é meu. Né? O nosso cliente, o cliente brasileiro, vou falar especificamente do brasileiro, que eu diria que até em alguns países, né, o pessoal já tem essa noção, ele sabe que ele paga por tudo que está ali. Por isso que ele é mais exigente, até muitas vezes, do que o nosso cliente. Mas o nosso cliente está se tornando assim. Né? O mercado, a globalização, as informações, as próprias restrições financeiras estão fazendo com que o nosso cliente seja mais complexo, né, esteja cada vez mais maduro e seja capaz de exigir mais, até porque ele tem outras alternativas. Né? Eu faço um pãozinho maravilhoso, mas o pedreiro do lado também faz. Né? Mas antes a inflação ainda conseguia mascarar, né? Essa necessidade de redução de custos, né? Porque você tinha uma inflação. À medida que você sai para um mundo Brasil, né? A realidade deixa de ser uma inflação baixíssima, como nós temos, em verdade, você vai ter que ganhar pela redução de custos. Pelo antes você jogava e a culpa era da inflação, mas, em verdade, a culpa não era da inflação, era da irracionalidade de gestão, né? Exatamente, exatamente. Então, essas coisas ficando mais claras, né, me dá uma postura do meu consumidor mais exigente e me exige uma capacidade de administrar, de gerir melhor a minha empresa. Né? O objetivo final de rentabilidade é totalmente lícito no mercado aberto da iniciativa privada. Afinal de contas, o gestor colocou ali o seu capital, né, o dinheiro que ele tinha, o seu tempo, ele investiu ali. Ele está investindo ali, ele quer um retorno. Né? E o que nós podemos é auxiliá-lo a que esse retorno seja legítimo e que ele seja consistente ao longo do tempo. Porque, se não houver consistência, a empresa não irá sobreviver. A empresa, a princípio, ela poderia ser eterna, né? Considerando que ela tem uma capacidade de se readaptar, que ela pode mudar o seu produto, que ela pode investir em novos mercados, considerando a sua capacidade de criar, ela pode viver eternamente. Os gestores, os administradores, não, mas a empresa pode, desde que ela tenha essa visão. Essa visão. Então,
Netflix é exatamente exemplo disso, né? Ela era uma empresa de locadora de vídeos, né? de DVD, e ela foi se reciclando e hoje é uma competidora maior dos produtos de Hollywood. E, enfim, ela morreu e ressuscitou. Ela morre, quer dizer, no sentido de matar os seus produtos e se reinventa. Estou dando um exemplo apenas da Netflix, porque ela é usuária por todo nós. Uma coisa que eu achei interessante, que você também colocou, Josué, é que na questão da reforma, da questão tributária. Nós estamos em plena necessidade de reforma tributária, mas a verdade é que o Brasil é uma pletora, uma verdadeira floresta, né, em termos da legislação tributária. E aí o empresário vai para o mais simples. Ele vai, normalmente, muitas vezes, não estou dizendo que sejam todos, mas uma parte dela vai para a sonegação. E ele não tem a perspectiva de entender que nessa floresta de uma legislação contraditória, municipal, estadual, federal, em que as regras são absolutamente contraditórias e não convergentes, que há uma possibilidade real de, às vezes, ele estar pagando mais tributo do que deveria. Só que ele não está com a cabeça voltada para esse tipo de custo. E aí ele não chama especialistas para reduzir os tributos que ele está pagando, que muitas vezes está pagando. Ele sonega, e ao sonega corre o risco de pegar pesadas multas das autoridades tributárias municipais, estaduais e federais, quando a solução seria ele pagar menos tributos em função, efetivamente, de estar pagando errado, e pagando errado, pagando mais. E aí ele vai para a solução mais simplista, que é fazer a sonegação. Muitas vezes a máquina... ou não fazer a sonegação, ou, infelizmente, muitas vezes também dá uma propina aqui, a propina ali, fica absolutamente submetido, né, a esse tipo de viés não republicano, desonesto, de acumulação. Eu tenho percebido. Agora, o que você tem dito é perfeitamente transferível também para a administração pública, eu não tenho dúvida disso. É preciso reduzir o custo, porque quem paga os custos da administração pública é o cidadão contribuinte, né, que tem que pagar cada vez mais tributo. Nós temos uma das mais altas cargas tributárias no mundo. Só que, como já se configurou dizer muitas vezes, a qualidade do serviço são os países mais atrasados da África, muitas vezes. E muitas vezes não, mas muitas vezes somos. É verdade, né? Nós não temos a contrapartida dos impostos que nós pagamos, né? Claro. Começa pela própria segurança pública, pela saúde, que a gente sabe que é bastante ruim em todo o Brasil, e nós pagamos por isso. O nosso valor de imposto pagaria, né, minimamente para nós podermos sair a qualquer hora em casa e pudéssemos, eventualmente, ter algum problema de saúde por ser tratado num serviço público de uma forma decente. Infelizmente, isso não é a realidade. E você falou do tributo, que é outra realidade que eu encaro com o empresário. Essa reforma está aí há décadas, né? Há décadas, né, Fernando? A gente já falou que ia fazê-la. Então, há décadas. Então, o que nós temos que fazer? Que nós trabalhamos com os empresários. Diante dessa realidade, que por enquanto não mudou, eu preciso sobreviver com ela. É igual a pandemia, eu não posso esperar acabar a pandemia, uma vacina que eu não sei que vai ser, quando é que vai ser, aonde. Não posso esperar. Nem sei o que é que vai ser depois da vacina. Né? Claro. E Deus nos livre, pode ter a Covid-22, porque está numa nova situação de sociedade. Então, o que a gente mostra, você falou bem, é que o empresário que busca essa saída de sonegação, existem saídas legais. Tá faltando... Muitas saídas legais. Né? Legais, simples e fáceis? Não. Não são simples nem são fáceis, mas existem saídas legais, né? Abertura de empresas, regimes de trabalho, parcerias, terceirizações, que às vezes você fazendo essa movimentação, você consegue 5, 10, 15, 20, 30%, já tive um absurdo, para mim é um absurdo, né? Quase que 30% de redução de custo de imposto de uma empresa que pagava um monte de imposto sobre imposto, que ela comprava, ela vendia. Só de imposto, você imagina o que é uma fortuna, eu estou falando de uma fortuna. É muito caro. Não é, veja bem, não era necessário, legalmente, a empresa tinha meios legais, estou falando de sonegação, não, legais. Claro, estamos falando de coisas legais. E é isso que a gente trabalha. A solução simplista, né, Josué, é sonegar. E aí ficar na mão, muitas vezes, é desonesto, né? Exato. Aí o cara não quero pagar nada. Não, você vai ter que pagar alguma coisa. O que a gente tem que pagar é pagar o mínimo possível dentro do que o legal exige.
O que o legal me exige é X, esse X eu vou pagar. Agora, o que a gente vê muitas vezes, principalmente em empresas pequenas e de médio porte, às vezes até grande, mas é mais difícil, mas eu já soube, né, tive um amigo que pegou de uma grande empresa inacreditável, né, pagando imposto a mais, por erros de empresa, por erro de tributação, por regime inadequado do produto. Cara, pela burocracia. Inacreditavelmente. Pela burocracia, porque sempre foi então, feita assim. Pela burocracia, né, José? Foi feito perdeu na burocracia. A gente não questiona os processos, e aí, o processo de pagamento de tributos. Nessa floresta, tem soluções certamente que os especialistas tributaristas, gestores tributários, profissionais da área, especialistas, sempre sabem o caminho sem ser nada desonesto, mas dentro da lei. Exatamente. Dentro da lei. Às vezes é abrir mais uma empresa, às vezes é ajustar um produto dentro de um regime tributário, às vezes é a troca da forma de operação. Legalmente te bota 2, 3, 5, 10, 15% no teu bolso. Eu não estou falando de dinheiro lícito no bolso. Não é isso que o empresário quer, é dinheiro no bolso. Você está pagando a mais errado. Enquanto a empresa movimenta. Está pagando a mais errado. Exato. A mais errado. Aquele dinheiro foi para o bolso dele, legalmente. Não precisa se esconder, não precisa ficar preocupado. Se o fiscal chegar lá, ele vai mostrar as documentações e pronto. Então, nós temos que buscar soluções nessa linha, né? Eu disse que eu acredito, eu vi muitas lives das que você colocou aí, né? Eu tive o prazer de ouvir com você, Wagner, e muitos sucessores nossos, né? Antecessores, desculpe, me falaram sobre isso. O mercado hoje diz novas parcerias, né? Às vezes não dá mais para eu querer fazer tudo sozinho. Eu tenho alguém que faz mais, melhor, qualidade de tempo melhor do que eu, alguma coisa que pode ser introduzido na minha administração e possibilitar que eu tenha uma rentabilidade melhor, um custo menor e atenda até mais clientes. Eu posso crescer com isso. Então, eu tenho que buscar essas alternativas. Todo empresário quer aumento de rentabilidade. O que a gente procura mostrar para eles é isso. Que o caminho e a forma de aumentar a rentabilidade para que ele possa ter capital. Não é isso? Ele com redução de custo, ele pode oferecer com redução de custos, ele pode oferecer ao cliente um preço mais barato do produto ou do serviço que ele está vendendo. Exato. E ele pode aumentar a venda e melhorar o seu capital de giro, e aumentando o seu capital de giro, ter condição de investir e ganhar mais dinheiro, inclusive. Veja, é uma bola de neve. Tem que saber sair dessa situação, né? Hoje, eu acho que é o grande desafio que o empresário tem é conseguir equilibrar esse binômio, né? Reduzir custo, aumentar a sua rentabilidade. Não existe mágica, mas existe, e eu estou afirmando aqui, soluções execuíveis, desde para a empresa grande, que vai, né, que tem seu conjunto de tributarista, até a empresa do seu Manuelzinho ali, que faz um pão, que faz um sorvete, tá? Que tem a roupa. Eu tenho sabido, José, eu tenho sabido de forma bem concreta ações judiciais e tem sido para declarar o valor de 20 salários mínimos como limite de incidência para recolhimento das contribuições de terceiro. Eu estou falando do salário educação, o INCRA, o SENAC, o SESC, o SENAR, o SESC, o SEBRAE, SENAT, etc., conforme estabelecido na lei de 81 e 86, que estão se conseguindo na justiça reduções substantivas. Inclusive, alguns escritórios vendem a sua consultoria em função do êxito, da diminuição dos custos dos tributos pagos através de decisão judicial. Veja bem, o empresário não está ganhando, não está gastando nada, ele contrata determinado escritório especializado, esse escritório especializado consegue, na justiça, certamente reduções substanciais desses tributos pagos em relação a essa questão que eu estou dizendo aqui, e eu tenho acompanhado isso diretamente, e é importante, e muitas vezes a gente não está nem ligado nisso. É um custo que está sendo reduzido, que vai redundar no maior ganho para o empresário e no menor preço que ele pode oferecer dos seus produtos e serviços. Existe muito. Essa questão tributária é muito importante que você está falando.
Porque não é porque vamos esperar uma reforma tributária, não. A legislação complexa que a gente tem hoje, que é profundamente regressiva e danosa, mas ela permite determinadas práticas que os especialistas são capazes de fazer. Assim como na relação, na área ambiental, né? Não precisa passar o boi e a manada como quer o ministro Ricardo Salles. A legislação permite que você faça legalmente uma legislação importante as coisas com menor custo. Não é isso, José? Exatamente. Você colocou bem. Exato. Nós não temos que esperar nada, né? O mercado está aí. A gente sabe que, muitas vezes, o empresário tem certa dificuldade, vamos colocar na nossa realidade, de acesso à tecnologia, tem dificuldade de investimento, que a gente sabe, né, que a realidade, muitas vezes, deixa ele com capital de giro bastante complicado, né, e ele tem dificuldade de acesso a novos capitais, né? Ele tem, muitas vezes, ele mesmo tem dificuldade de remodelar os processos dele. Ele acha que está obsoleto, até entende que está obsoleto, mas ele não consegue, sozinho, fazer essa transposição da obsolescência para a modernidade dos seus processos. Ele, às vezes, não consegue a informatização necessária para o seu trabalho. Não estou falando, né, daquilo que vai atingir diretamente no seu produto, no serviço que ele oferece, né? Muitas vezes ele não tem até um ferramental administrativo. E aí é que você falou uma coisa importante. Ele, às vezes, precisa de um auxílio, de um especialista nesse trabalho. Eu entendo que hoje, pelo menos, nós temos tido essa postura. As organizações que estão trabalhando, né, para dar esse suporte às empresas também precisam se reinventar, né? Ela não pode ser aquela organização que o cara tem que ser milionário para chegar nela. Ou seja, que o preço do meu trabalho para salvar a sua empresa seja a sua empresa. Né? Ou seja, eu não posso inviabilizar o acesso dessas pessoas a esses profissionais especializados que têm uma vivência em outras empresas, né, que sabem o que está acontecendo, porque fica difícil, e eu entendo isso muito bem, porque eu já tive outras empresas e trabalho com outras empresas, trabalhei com dezenas de empresas, fica difícil, às vezes, para o empresário, para o administrador, para o gestor, né, no cômputo das suas preocupações diárias, entender todas as variáveis que estão em volta dele, né, como nós falamos. Ele entender qual é a melhor aplicação, entender qual é a melhor tributação, entender como é que vai mudar processo, qual é o tipo de informatização que é necessária para a sua empresa. São muitas informações que muitas vezes escapam à realidade e à condição dele. E é aí que eu acho que entra um suporte importante, né? Uma consultoria, um trabalho especializado que possa, através de diversos profissionais que têm diversas experiências, têm expertise em cada uma dessas áreas, né? Porque ninguém sabe tudo de tudo. A gente tem uma visão geral, a gente tem nossas áreas de expertise, mas não gosta tudo de tudo. E eu ter essa condição de ter esses profissionais que são especialistas naquela situação que eu estou vivendo e me dar uma solução que muitas vezes eu não tenho conhecimento. Não é que eu não faço, eu não tenho conhecimento, não, né, como fazer. Mas esse exemplo, Josué, que eu estou lhe dando, que é dos escritórios tributaristas, né, em termos de declarar o valor dos salários mínimos como limite de incidência para recolhimento da contribuição de terceiros, esses escritórios tributaristas fazem contrato com o cliente, quer dizer, com a empresa, sobre o resultado, sobre o êxito, naquilo que eles reduzirem. É isso. São pagos, é que o escritório vai receber. O escritório, a advocacia, portanto, é uma consultoria já no novo termo, o cara não sai pagando, ele só vai pagar se o escritório tiver sucesso. Alguns estão fazendo isso, nesse caso de incidência de salário educação, salário INCRA, SEBRAE, SENAC, SESTA, como eu disse, certamente com resultados muito positivos. E assim, esse é um exemplo apenas. Você, entendeu? É isso que eu acho, cara. Não é sempre gastando na frente. Nós estamos... Ele não está com a cabeça... Gastando na frente, exatamente. Ele não está com essa... E não são apenas organizações pequenas, organizações grandes, complexas também, com folha de pagamento de 1 milhão, de 500 mil reais, que não conseguem entender a necessidade de fazer a gestão, nesse caso tributário, como esse número enorme de outras opções a que você colocou. Veja, é verdade. Nós temos, por exemplo, trabalhado com êxito também. Também com êxito? Eu estou tendo um problema de audição. Também com êxito? Você tem trabalhado também com resultado? Sim. Desculpa, eu tive um probleminha de audição. Também temos trabalhado com êxito.
e nos processos administrativos, nas reestruturações administrativas, né? Não é só em aspectos legais, porque muitas vezes, como nós colocamos, o problema tem diversos ângulos, né? O problema organizacional. A organização é complexa, as organizações são complexas, né? E tem as suas especificidades. Não é dizer que o remédio que salvou a empresa A para a empresa B, né? Cada uma delas tem. Mesmo que seja o mesmo remédio, às vezes ele vai ter que ser dado em dosagem diferente e de forma diferente, porque os tamanhos, as organizações e os problemas são... Então, essa personalidade, né, organizacional exige, né, que a consultoria seja personalizada e que ela entenda, né, porque os valores vão variar em função da realidade organizacional. Você falou, tem empresa com folha de 1 milhão, tem folha com 500 mil, tem folha de 10 mil que o cara está aqui para pagar, com 10 mil reais, e está aqui para pagar. Então, nós temos essa visão de que nós estamos no mercado que tem realidades múltiplas, né? Eu costumo dizer que a pandemia vai gerar uma situação, já gerou, está gerando, né, em que muitas empresas sequer vão reabrir. A gente já viu que passamos aí alguns ramos já foram, né, liberados para abrir. E aí a gente passa em frente a uma determinada empresa daquela área e ela não abriu. Outras sequer vão reabrir. Nós sabemos que outras vão reabrir, mas reabrirão num estado falimentar que, se ela der um passo, ela tem chance enorme de não conseguir. Outras praticamente não foram abaladas. E ainda teve empresas que cresceram. Você sabia disso, Wagner? Muitas empresas, em plena pandemia, cresceram. Elas fizeram reduções de custos. As empresas de delivery. Muito dinheiro. Delivery, a entrega. Muitas empresas conseguiram se reinventar rapidamente. Até empresas pequenas. A gente pensa nas grandes, né? Na Amazon, que cresceu, nos Magazine Luiza, e às vezes o cara das esquinas, que vendia verdura, ele botou o WhatsApp e conseguiu vender mais verdura antes do que depois. Eu sei de caso desse, em Copacabana, em outros locais. Então, você vê que o mercado está ruim para todo mundo e não está ruim para ninguém, porque tem gente que consegue, dentro da capacidade e da realidade, ver oportunidades. É isso que a gente quer trazer para o empresário. Se você está numa dificuldade da sua empresa, do seu modelo empresarial, muitas vezes esse seu modelo realmente, me desculpe dizer, não tem mais como continuar. Este modelo de negócio. Então, você precisa reinventar o seu modelo, né, e continuar no mercado. Você precisa se reinventar. Tem negócio que precisa ser reinventado. A velocidade das soluções foram diferentes. Então, teve empresa que fechou e não abriu nunca mais. A empresa do mesmo mercado foi capaz de encontrar soluções simples, né, e continuar vendendo e continuar atendendo o seu consumidor e buscando alternativas. Então, isso mostra que todos os problemas têm saídas. Inclusive, a saída, às vezes, é sair daquele produto e buscar um produto diferenciado. O que o meu mercado está pedindo agora? O que o meu novo consumidor está exigindo? Eu preciso entender esse mercado. Tem o nosso internauta aqui, o Jorge Luiz, ele está nos perguntando a você, que é o nosso convidado, evidentemente. Doutor Josué, seria possível citar alguns métodos de redução de custos mais eficientes? Bom, na verdade, nós podemos citar sim, e existem muitos métodos, né? E a gente pode utilizar conforme a organização que a gente está atuando, né? Nós temos desde o PDCA, que é um método básico de organização, de redução de custo, né? Que identifica problemas de fluxo. Veja, está bem dentro daquilo que nós estávamos falando, né? E você pode, a partir dessas identificações, da solução desses problemas, trazer o seu custo para baixo. Veja, sem investimentos nenhum, às vezes praticamente nenhum. É só realmente uma mudança de processo. Você pode ter uma limpeza de manufatura, um lean manufacturing, né, que te proporcione uma revisão, um mapeamento dos seus processos de serviço, racionalização de atividades. Você pode ter grande economia com ferramentas simples, muitas vezes simples, né, como fluxogramas, brainstorm, diagrama de causa e efeito. Existe uma série de coisas simples. A gente não precisa pensar se a minha empresa precisa ter, como você falou, uma complexidade e um faturamento milionário para eu poder utilizar uma ajuda. Não precisa. Entendeu? Precisa ter um computador, porque é necessário. Se não tiver, a gente vai começar no celular. No último caso, vai ter no papel, meu amigo.
há solução, Esses celulares, modelos que podem ser adaptados. Não, e buscar, né? Porque nós vimos hoje pessoas, hoje que eu digo nesse momento, que eu conheci algumas pessoas que não sabiam nem usar o celular comum, aquele que não tem, né, aquele celular antigo que não tem, como é que não é o smartphone, e aprenderam. As pessoas se adaptam à realidade, né? Elas se adaptam à realidade e aí ela vai buscando trazer soluções para os seus problemas. Então, se as pessoas são capazes de fazer isso, que são os nossos clientes em potencial, por que nós não somos? Nós, empresas que estamos fornecendo os serviços para eles, nós temos que ser capazes. Né? Esses métodos, e nós, por exemplo, nossa empresa, nós utilizamos, né? Nós temos metodologias desde grande porte para grandes organizações, que têm uma complexidade, às vezes, bastante grande, né? Até uma situação mais simples, mas que não menos complexa. Porque para a pessoa que está hoje, sem poder pagar uma folha de 10, 20, 30 mil reais por mês, às vezes, ele está num poço que muitas vezes ele não vê a saída. Ele não vê a saída. E nós temos que pensar que tem uma solução para você também, como tem a solução para a empresa. Né? Porque, às vezes, a empresa que também tem um capital maior, ela está com uma dificuldade financeira, uma dificuldade de captação, que não consegue ver uma saída. Né? Nós temos, por exemplo, empresas de investimento. O que você prefere? Ter 100% de uma empresa falida ou ter 50% ou 60% de uma empresa saudável? A gente oferece soluções. Veja, não é verdade? Não é verdade? Eu vejo, Josué, nós estamos no bolso hoje, essa prótese existencial que são os smartphones, né? Uma verdadeira prótese existencial, a gente não consegue viver sem ele. Em verdade, esse smartphone hoje é milhares de vezes mais poderoso do que os computadores que foram utilizados em 1969 para o homem chegar na Lua. Né? E, em verdade, a gente tem hoje recursos muito mais poderosos em termos do celular do que aqueles técnicos e técnicas, né, que conseguiram levar o homem a chegar à Lua. Até, muitos ainda não acreditam nem que chegamos lá. Mas veja, e o Marcos também nos falou, o Firmino também, né, nos fala do correto relacionamento, da leitura de cenário, mas isso tudo se reflete, você não acha, na capacidade que a pessoa tenha de pensar a sua realidade no sentido de a transformar. Quer dizer, se você quiser repetir o que sempre deu certo, achando que amanhã vai dar certo, quais mudanças, né? Nós temos que ler cenários, nós temos que ter capacidade de pensar a nossa realidade no sentido de a transformar no universo empresarial. Você pensa assim, hein, Josué? Com certeza, com certeza. E essa é uma das nossas grandes até diferenciais, né, de atuação. O que a gente oferece para os nossos clientes é um grupo de pessoas que estão hoje pensando em soluções dentro de sua área. Porque muitas vezes o problema da empresa é a entrega, é a logística. Muitas vezes é a produção, muitas vezes é o atendimento, muitas vezes está ligado, como nós já falamos, à parte tributária, muitas vezes são os processos. E uma pessoa sozinha não consegue ver todas essas mudanças. E muitas vezes no conflito. Nós estamos conversando agora, e pode estar. Exato, nós estamos conversando agora, e nós não sabemos se nesse momento, por exemplo, acabou de passar uma lei que muda uma alíquota de uma determinada situação e passa despercebido para o empresário que está sendo, às vezes, até beneficiado ou até penitenciado, né, com aquela mudança. Nós estamos aqui conversando e não sabemos se, nesse momento, né, uma outra empresa, por exemplo, na parte de distribuição, abriu uma distribuidora num local que é estratégico para a sua organização. Então, você deve ter uma parceria com essa nova distribuidora. Isso foge ao empresário que está naquela rotina. Essa análise de mercado, de cenários complexos. Nós estamos num mundo globalizado. O que está acontecendo na China me interessa. O que está acontecendo agora e no Egito me interessa. Nos Estados Unidos, na Europa, me interessa sim. Né? Eles podem estar lançando, nesse momento, um aplicativo que, para o seu negócio, é importantíssimo, porque ele vai dar uma possibilidade ao cliente de ver alguma coisa. E a gente precisa ter pessoas que tenham essa leitura de cenários dentro de cada área, essa é a complexidade organizacional, e que possa me oferecer a melhor solução. Que eu, muitas vezes, mergulhado nos meus problemas, né, não consigo verificar, né, não consigo verificar com toda a sua amplitude.
E como eu já disse a você, e você sabe muito bem disso, às vezes a solução está nos detalhes. Né? A solução grande, todo mundo está vendo. Aquela é para todo mundo, não é para o seu negócio, aquela é para todo mundo. O governo agora reduziu o ISS de todo mundo. Oba, todo mundo reduziu. Isso não mudou para o cenário no como um todo em termos de competitividade de preço. Todo mundo foi afetado por aquilo. Mas os detalhes é que fazem a diferença. Porque nos detalhes, alguém até colocou aí, eu dei uma olhada aí rapidamente nas colocações, que me permitem atender melhor o meu cliente. Colocaram aí a rentabilidade está ligada à satisfação do cliente. É o meu cliente que precisa estar satisfeito. É por isso que eu reduzo o custo. Eu reduzo o custo para colocar, né, a rentabilidade é a consequência de um correto relacionamento com os seus clientes. Né? Porque quando eu consigo uma redução de custo, eu consigo oferecer o produto num preço mais justo, eu aumento a satisfação do meu cliente, eu aumento a minha rentabilidade, né? Entendeu? A gente precisa ser capaz de ter essa capacidade. O cenário hoje não muda daqui a 50 anos, ele pode estar mudando agora, neste momento que nós estamos conversando. Né? Você ser capaz de apresentar algo diferente do que a concorrência faz, ou seja, são os detalhes é que vão te dar capacidade de competir, sobreviver, consolidar, se crescer no mercado. Fora disso, os seus dias vão estar contados. Né? Aquilo que você mesmo comentou da inflação. Na época da inflação, a minha incompetência ia no preço. O meu cliente nem sentia que estava pagando. Hoje, se eu botar, o preço não é dado mais por mim, o preço é dado pelo meu cliente. Isso aqui vale tanto. Eu tenho que ser capaz de oferecer um produto que supere a expectativa dele naquele preço que ele está querendo pagar. Isso é um desafio. Isso é fácil de falar. E aí o custo é essencial. Se eu não tiver um custo mais baixo, racional, eu vou perder esse cliente porque ele vai para o concorrente. Né? E se eu tiver um custo racional, eu vou ter o cliente e eu vou ganhar mais. Exato, e eu preciso superar. Né, nós temos que ter a questão da competência gerencial que as empresas têm, porque era muito fácil com a inflação jogar em cima da inflação e dos preços. Era muito fácil também com empresas, como é o caso, e isso é mais comum, se bem que não seja apenas no serviço público, porque nós temos uma economia, em um sentido macro, bastante deformada nesse sentido, porque você substitui essa crise em estatiza ou privatiza, é uma crise que o brasileiro ideologizou demais, mas você tem empresas monopolistas, públicas, que podem jogar o preço que quiser, que você tem que pagar. Mas você também tem, em muitos casos no Brasil, vamos dizer assim, também a monopolização. Você tem verdadeiros cartéis. Né? Só para lembrar nós éramos completamente estatizados na siderurgia e hoje somos completamente privatizados na siderurgia. Mas os preços continuam altos. Por quê? Porque nós temos um cartel e o cartel impõe preço. Nós temos um cartel em quase toda a relação econômica. Verdade. Tem que olhar o número dos bancos, né? O número de bancos que o Brasil tem é absolutamente ridículo. Né? Nós estamos falando de 3 bancos grandes privados e 2 públicos. O resto são bancos, mas são mais tamboretes do que banco, ou não são bancos de atendimento de cliente. E aí jogam juros absolutamente incompatíveis com o pior dos agiotas que possa ter existido no mundo. Mas é o monopólio, portanto, é o cartel que permite aos bancos estabelecer os preços e os custos. Não é só os juros, mas também os preços dos serviços que eles cobram, que paga a irracionalidade e a ganância pelo monopólio. E não é o caso da pequena empresa, da média empresa, ou da empresa que não trabalha em monopólio, mas que trabalha com a competição e a concorrência. 3 bancos, você tem todo um acordo, né? E tem todo um acordo em relação, estou falando no exemplo da siderurgia, posso falar no exemplo também dos bancos, posso falar também nos transportes públicos. Você tem essa transferência para a empresa privada e o custo da irracionalidade da má gestão vai para o preço da tarifa. E isso precisa ser efetivamente resolvido. É uma outra questão, é uma questão mais de natureza política, mas a gente tem tratado os preços de monopólios ou de cartéis cartelizados com iniciativa privada, não basta apenas desestatizar e privatizar, porque muitas vezes você traz a irracionalidade do serviço público para a ganância efetiva dos custos
monopolistas das empresas privadas. Os bancos são assim, as empresas de transporte estão assim, tá certo? A siderurgia é assim, enfim. A área de saúde também é assim. Os monopólios e os cartéis acabam estabelecendo preços absolutamente. As empresas de avião estão assim também, são presos com muito poucas empresas. Teve 3 empresas aéreas, né? Todas as 3 estão mal agora, mas elas cobravam e cobram preços absurdamente mais caros do que existe no Brasil. E são empresas privadas, que não estão preocupadas em redução de custos, estão preocupadas em jogar em cima dos clientes que pagam esses custos. É importante. A redução do custo é fundamental também para a afirmação da cidadania, da própria cidadania. O cliente é um cidadão cliente, consumidor, que a sociedade e que o Estado brasileiro tem que estar preocupado também. Verdade. E o que você acabou de colocar corrobora ainda mais para a importância da gestão organizacional. Veja bem, o empresário, além de todas as dificuldades que ele possui, que ele tem, esses monopólios são dificuldades adicionais onde ele não tem gestão. Então, quando ele vai pegar, supondo que a empresa necessite, muitas necessitam, se deslocar, quando ela utiliza energia, muitas vezes, ou siderúrgica, ou seja, quando bancos, a própria movimentação bancária, são coisas que ela não tem gestão, ela consegue negociar muito pouco. As empresas maiores até conseguem uma taxa melhor no banco, mas tem que ser grandes empresas para poder fazer algum tipo de negociação, porque elas têm até a alternativa de trabalhar lá fora. Então, mas para o empresário de menor porte, considerando essa realidade que você nos coloca, considerando que, enquanto o cliente desses monopólios ele não tem gestão, ele precisa gerir muito bem o que sobra para ele, a manobra que sobra, a criatividade, os processos, o entendimento e leitura de cenários, as tendências de mercado do seu negócio. Veja, ele tem alguns fatores que ele não consegue movimentar. Então, ele tem que trabalhar onde ele pode. Por que ele não pode? Você mesmo falou, nós comentamos sobre os impostos, existe uma condição de reduzir até determinado ponto. Claro. Dali para frente não pode mais. Então, mas pagar demais é uma burrice. É um crime, Um crime com ele próprio e com o cliente dele, porque ele está fazendo o cliente dele pagar aquilo adicionalmente. Está cometendo 2 crimes. Claro. Então, tirando o pedaço que ele não pode fazer, ele tem que fazer o quê? Reduzir ao máximo, negociar ao máximo as tarifas bancárias, por exemplo, pagar o mínimo de imposto dentro da legalidade. Claro. Isso ele tem que fazer E o que sobra de gestão nos seus processos, na entrega do seu cliente, na logística, é onde ele vai conseguir oferecer o que eu entendo como menor custo. É o produto que o cliente paga e sente ao maior nível de satisfação possível. Ele tem uma expectativa de preço, seja 10 ou seja 1 milhão, não interessa a expectativa do cliente. Quando ele recebe o seu produto, ele sorri, ele está satisfeito, ele entende que aquele produto está num preço justo. Isso é que garante a tua empresa. E você tem que ser capaz de, vendendo a R$10 ou a R$10.000, conseguir os retornos necessários para a sua empresa. E isso não é mágica. Isso é administração. Isso é administração de todos os recursos. Que sejam fabris, sejam de entrega, não interessa qual é o tipo de empresa, o produto que você vai entregar tem que ser capaz de superar a expectativa do cliente. Você pode comprar um pãozinho, não tem aquela padaria, você tem pãozinho em todas as padarias, mas não tem aquela que você gosta mais, aquela supera a tua expectativa. Aquela supera a sua expectativa, é aquela que você quer comprar. Então, seja essa padaria, seja essa floricultura, seja essa linha de roupa, de óculos, seja lá o que for o seu produto, Então, faça com que o seu cliente diga, puxa vida, este produto, esta empresa me satisfaz. E o preço que você está cobrando é justo para ele, é honesto, satisfaz a necessidade dele, supera as expectativas dele, e neste valor você consegue a rentabilidade que você deseja para que a sua organização possa continuar, possa reinvestir, possa crescer, possa se consolidar. Fazer esse equilíbrio requer realmente, aí entra, requer muita competência, requer muito trabalho,
requer você ter essa leitura de cenário, requer muitas vezes até ajuda, né, externa, para que você possa entender como melhor gerir todos esses fatores organizacionais para você poder entregar esse produto bacana, legal, maravilhoso, num custo justo e que o seu cliente está satisfeito. Esse é o objetivo. Nós estamos aqui para ajudá-los. Ô, Josué, veja, a sociedade empresarial brasileira, pública e privada, e os cidadãos em geral, descobrem encantados que existe possibilidades na quarentena de nós estarmos falando aqui pelo stream, né, pelo Facebook, que existe o Zoom, que existe, né, o sistema do Google Meet, que existe o sistema da Microsoft, que existe algum sistema. Parece até que veio tudo com a pandemia. Não, isso já existe há muito tempo. As pessoas estavam viajando por causa do ar, quando poderiam fazer reuniões à distância. Muitas delas, não quer dizer que só vamos fazer reunião através de aplicativo, mas muitas reuniões podem ser evitadas para fazer exatamente aquelas que são necessárias. Mas você descobre, de repente, que parece que surgiu tudo agora. Não, isso já existia, mas era absolutamente considerado. Não é pela pequena empresa, não, por organizações complexas. A Petrobras está dizendo agora que vai fazer grande parte de home office em atividade administrativa. Ora, bolas, como é que uma empresa como a Petrobras é surpreendida pela possibilidade de fazer home office? É inacreditável. E você imagina isso, Zé da Silva, dono da barbearia da esquina, como é que se repete? E também está descobrindo que, através do aplicativo, ele pode não só atender na sua barbearia, mas como ele pode também ir à residência das pessoas e está fazendo isso e ganhando recursos e suprindo uma outra forma de ganho que ele possa fazer com ele ou com outro funcionário que ele tenha. Você veja como é que a gente tem... Em verdade, a quarentena, a pandemia escancarou a incompetência gerencial no Brasil. É inacreditável, com custos altíssimos, né? A gente viaja por quê? Por que tem que fazer só reunião presencial? É claro, eu não estou excluindo as reuniões presenciais, acho que é fundamental, isso é absolutamente decisivo, mas há muitas reuniões que você faz. Olha, eu vou te dizer, a minha experiência também como dirigente de órgão de classe é assim, você vai fazer a reunião, o cara está mais preocupado em ganhar diária do que efetivamente resolver os problemas. Essa aqui é a questão. E o custo vai para cima. O cara está indo para a ganhar diária, quando ele pode fugir da verdade. Se você fizesse aquilo por um aplicativo, assim como... Quer dizer, estamos falando do nosso sistema. A maior parte dos nossos conselhos no Brasil não estão fazendo plenárias, tá certo? Porque não tem ainda as condições de poder fazê-las digitalmente. Ora, como é que não pode com esse aplicativo? Você pode fazer. Tem tantos aplicativos, mas não se faz porque há uma tendência a se recusar a fazer o novo, né? E você quer fazer, na melhor das hipóteses, você quer fazer o novelho, quer dizer, fazer de forma velha, dizendo que é o novo, como é a forma utilizando essas tecnologias de aplicativos. Nós escancaramos essa gap entre a mentalidade das organizações, que é do carro de boi, e a tecnologia de ponta que avança a velocidade orbital. É verdade, é verdade, é verdade. Né? Soluções que estavam na ponta da nossa mão o tempo todo, né? Estavam o tempo todo disponíveis, né? Não eram viabilizadas. Isso mostra a capacidade e a criatividade imensa do ser humano e que, diante de situações, eles conseguem encontrar alternativas e saídas, né? Que possam manter a sua sobrevivência. Não é à toa que o ser humano, através dos milênios, né? E das diversas situações que avançou, de pandemia, de guerras, e etc. e tal, vem sobrevivendo, vem crescendo e vem se desenvolvendo. Né? Então, a pandemia trouxe-nos também experiência, trouxe-nos também educação. Né? Vou dar um exemplo de 90. Em 1990, tem muito tempo isso, tem 30 anos. Eu era presidente de uma federação nacional e o Leonardo era o secretário executivo. A gente não tinha recurso para reunir os 16 membros estaduais dessa federação nacional. A gente descobriu um sistema que a Embratel, naquela época, tinha que marcar hora, dia, direitinho, e todos os 16 entravam em telefone, nós fazíamos reuniões por telefone. Nós não nos víamos, mas nós falávamos, todo mundo ouvia todo mundo, porque em 90 a Embratel já tinha isso.
mas as organizações mantinham a pendência de viagem. A necessidade, decisivamente, é a parteira da história. Isso, a quarentena nos levou a gente descobrir tecnologias que já existiam há muito tempo e que as organizações nem as pessoas usavam. Né? Assim como nós, em 90, descobrimos um caso da Embratel, através do professor Francisco Gomes de Matos, que era consultor lá e que nos disse dessa possibilidade, e nós usávamos toda semana a reunião dos 16, que era uma verdadeira reunião máxima dos 16 o tempo todo. Era razoavelmente caro? Não. Era o preço de uma passagem aérea para um dos 16 apenas. Ficava incomensuravelmente mais barato. Hoje é a mesma coisa. É verdade. Como é que você vê, como é que você vê, Josué, o mercado dificilmente se comporta de acordo com as expectativas, com os desejos, com os anseios, né? Do empreendedor, do gestor, do administrador, do executivo. O mercado funciona e se comporta de acordo com a sua própria lógica. E é baixa a capacidade da empresa condicionar as forças vivas desse mercado em quem se atua. Administrar é tomar decisões, você sabe disso. Como gestor, na sua visão, Josué, como executivo, tomador de decisão, deve atuar num contexto tão contraditório e turbulento como o nosso? A gente já apresentou alguma coisa, como é que você percebeu a atitude dele, o comportamento dele, diante dessa realidade em que o mercado não se comporta de acordo com as suas expectativas de gestor? Bom, alguns pontos, né? Alguns pontos nós já conversamos a respeito, né? Sim. A necessidade muito forte, cada vez maior, de nos mantermos atualizados a respeito de tudo o que acontece, né? Aprendizagem contínua, aí entra as pessoas, né? O fator de pessoas. Nós falamos muito de técnica, falamos de métodos, e agora vamos falar de pessoas também, né? A aprendizagem contínua é uma realidade para cada um de nós, em qualquer área, não só para os gestores, mas para os gestores também. Até porque os gestores vão precisar e tomar decisões que vão permear por toda a organização. Então, os seus funcionários, os seus colaboradores, também têm que ser capazes de assimilar esses novos métodos, essas novas tendências e colocar em prática. Veja, não adianta o gestor principal, o diretor, o dono da empresa, sozinho estar atualizado, né? Então, nós vivemos num mundo em que a organização tem que ser vista, mais do que nunca, como um organismo vivo, como um investimento constante nas pessoas, né? O home office, como nós vimos agora, que é uma realidade que precisa ir, que mudou já o mercado, ou alguém está achando que vai voltar, teve um avanço de pandemia, vai todo mundo voltar para o escritório. Não vai, é outra realidade. Então, nós temos que saber que, diante do que nós estamos passando, né, diante dessa realidade que está, nós temos algumas ferramentas, alguns procedimentos que estão sendo colocados agora serão incorporados na organização no novo normal lá na frente. O novo normal vai considerar essa experiência. O que o gestor precisa saber que, mais do que nunca, né, que as pessoas fazem a diferença. Eu vi uma história de um não sei até se foi contigo, um rapaz falando sobre uma empresa de cabeleireiro, não sei se você chegou a ouvir, uma dessas grandes empresas de corte de cabelo, né, não sei exatamente qual é o nome, que o cara tinha alguns imóveis, ele vendeu um e fez uma conta, vou manter os meus empregados, porque se eles forem embora, a minha empresa acabou. Ou seja, o maior patrimônio dele eram as pessoas que trabalhavam com ele, porque elas produziam o produto e o serviço que ele vendia. Ele não teria como entregar o produto que o cliente compra, né? Ah, não, o maior patrimônio é o cliente, é lógico. Ah, se não tiver cliente, eu vou falir. Sim, mas você tem cliente porque você entrega um determinado produto. Se você não entregar o produto, o cliente vai buscar outro. Percebeu? Então, acho que é essa visão da importância das pessoas, né? A visão de que o mercado é outro mesmo, que eu vou ter que encontrar soluções novas todos os dias, não é só agora, ou ficar esperando a pandemia acabar, né? Ou a quarentena acabar, não é. Tá? Essa realidade está incorporada na nova forma de gestão que nós temos daqui para frente. Eu entendo que o gestor tem que colocar na sua missão, na visão, na sua estrutura organizacional, né, essa revisão diária, né, das pessoas que trabalham com ele. Eu acho que os processos de seleção precisam contemplar pessoas capazes
né, de ter essa criatividade. Eu tenho certeza que muitos donos de empresa passaram por duas situações bastante distintas. Você, assim, dentro de alguns que tiveram funcionários altamente comprometidos e que responderam até além daquilo que eles esperavam. E Entendo. Outros que tiveram funcionários que ele nem sabe aonde está. Qual é a diferença dos dois? Ambos recebiam salário. Ambos, às vezes, eram da mesma empresa. Eu não posso esperar, eu, gestor, que isso seja um comportamento do funcionário. Eu dei sorte. Pô, se você vai depender de sorte, joga na loteria, meu amigo. Não vem jogar ser empresário, não. Você acha que vai depender de sorte? Né? Eu tenho que depender do resultado do meu trabalho. Né? Então, o que faz que uma empresa que eu tenha funcionários comprometidos é a forma de gestão de pessoas que eu tenho. Eu preciso repensar na forma de gerir as pessoas, de tratar. A gente fala de tantas coisas novas, da importância do funcionário, a gente muda para o nome para talento, muda para colaborador. Mas o que eu faço efetivamente para que o meu funcionário esteja satisfeito, para que o meu funcionário esteja mais do que motivado? Motivado é pouco. Né? Eu sou do tempo também já de 1970. Vamos motivar os empregados. Motivar é importante, mas é pouco. O empregado tem que estar comprometido. Sabe o que é comprometido? Eu acordei hoje mal, estou de dor de cabeça, não estou me passando bem, estou cheio de problemas, não estou motivado, não, mas eu estou comprometido com Wagner. Claro. Eu vou vir aqui com dor de cabeça, chateado, né, aqui tomando um remedinho. Isso é comprometimento, isso não se compra. Não tem dinheiro que compre isso. Né? Isso é conquista. Que conquista se come? Como? Através da gestão de reconhecimento, de valorização dos empregados. Né? Mas isso é um papo que a gente pode deixar para uma outra ocasião, né? Que a gente teria muito o que falar sobre pessoas aí. Ô, Josué, o tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. Infelizmente, eu gostaria de estar conversando com você aqui muito tempo ainda, fazendo outras lives, certamente, mas o tempo é absolutamente inelástico. Vou fazer uma última colocação para encerramento da nossa live, que está chegando no tempo destinado. Você poderia trazer ou não algum exemplo, algum case que possa emoldurar comportamentos organizacionais adequados de pensar, decidir ou refletir e de agir, que possa ser uma referência para outras organizações ou empresas? E a gente está colocando uma questão, se você não tiver exemplo, não fique tranquilo, mas você lembra alguma que possa ser em determinadas áreas, em determinado exercício de funções, que possa emoldurar comportamentos organizacionais adequados de pensar, agir e de refletir? Bom, a gente sabe que cada situação é uma situação que precisa ser analisada, mas eu posso mencionar com você um caso, né, que a gente até vivenciou, né, de uma empresa até uma empresa real, né, não vamos aqui entrar em detalhes, mas a empresa real, que ela conseguiu não falir nesse processo, né, esse processo agora que a gente viu de pandemia, porque infelizmente algumas empresas, como eu falei, inclusive algumas que a gente até tinha algum contato, a pessoa não conseguiu reabrir a empresa, ou está com muita dificuldade, ela conseguiu reabrir. Mas o importante nesse case que eu gostaria de passar para você é que o que aconteceu e o que pode acontecer nesse case. Quando a pessoa, esse empresário, né, viu que esses períodos de abertura parcial, né, que foi havendo, e o negócio dele pôde voltar a funcionar, precisou avaliar, O que aconteceu com a minha concorrência? Ela parou também, todo mundo que está no meu negócio parou, ninguém funcionou. Ou a minha concorrência funcionou? Ou seja, o meu cliente, ele ficou esperando por mim, ou o meu cliente migrou para um outro negócio, para um outro produto. Tá? Os preços, né, que eram admitidos para o meu produto estão estabilizados? Aumentaram? Baixaram? Né? Eu tive um amigo que foi passou ali pela praia, disse que comprou coco a R$3. Ele disse que não lembrava quando ele comprou um coco a R$3 na praia. Né? Ele disse que se ele chorasse, o cara vendia 2 por R$2,50. O preço caiu. Né? O mercado é outro, o momento é outro. Né? Para quem não sabe, um coco na praia no verão pode chegar a R$10 brincando. O cara compra por R$2,50, né? Eu sou do tempo do coco a 50 centavos, no máximo R$1.
Mas hoje já passou isso. Mas eu quero chegar nesse preço, né? O que aconteceu dentro do meu segmento? O governo liberou algum empréstimo? Houve postergação de algum tipo de imposto? Porque tem gente que está no negócio e não sabe disso, do negócio dele. Não estou falando do geral, não estou falando do negócio dele. Teve alguma mudança em termos de postergação? Teve alguma mudança de alíquota? Teve algum financiamento que o governo colocou facilitado, que eu posso usar, porque às vezes também, né, as exigências são tantas, né, que não há possibilidade do cliente obter. Tá? Houve negociação. Eu tenho como negociar com as concessionárias? Né? Muitas vezes o cara atrasou a luz, atrasou o telefone, atrasou a água, atrasou o aluguel, quer pagar tudo de uma vez. Não, gente, existem estratégias de negociação, porque todos estamos no mesmo barco. Entendeu? Então, esse cliente, nós fizemos essa revisão de horários de pessoal. Quem ele precisa manter, quem ele não precisa manter. Ele precisa... Né, houve uma flexibilização na legislação de trabalho. O que pode me ajudar no meu negócio? Né? O que eu posso mudar de horário? Eu posso ter o funcionário trabalhando e permanecendo em home office, esse tipo de... Não precisa ele voltar mais para trabalhar aqui. Ou eu posso fazer escalas, né? Eu posso ter novas parcerias, eu posso terceirizar. Então, nós pegamos esse cliente e vimos todas essas possibilidades. E um negócio que, aparentemente, ele abrir hoje e daqui a um mês fechar, porque realmente o que ele tinha de capital de giro para um mês seria muito, né? Ele já está entrando no segundo mês, né? Nós estamos no 45 dias, que foi agora em maio, né? Junho, nós estamos em julho, 45 dias, né? O capital de giro dele realmente, conseguindo bancar, né? Está entrando e ele só não terminou com o capital de giro, como ele está conseguindo amealhar mais valores. Então, nós pegamos um case real, analisamos todas as possibilidades e estamos transformando essa empresa numa empresa viável. Ela vai voltar a funcionar, tivemos ajuste de produto, de mercado, né? E ela vai continuar dentro dessa nova realidade. Perfeito. Eu acho que eu gostaria de colocar esse exemplo positivo para o mercado, claro, positivo para o empreendedor. Exatamente. Josué, para as suas considerações finais apenas para a gente encerrar a nossa live, lamentando, porque a sua contribuição hoje foi excepcional. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de você abrir esse espaço para nós, né? E eu quero deixar a mensagem positiva, independente do seu negócio, do momento econômico, financeiro, das gestões, né? Tem saída. A saída pode até ser mudar o negócio, né? E voltar para outro negócio, mas você precisa buscar alternativas para solucionar. Muitas empresas estão buscando crescer. O próprio país, na arrecadação, crescendo, né? Você viu o último indicador aí. Isso mostra que as empresas estão saindo. Não se desespere. Não se desespere. Busque soluções, busque ajuda, tá? Porque nós vamos continuar, nós enquanto sociedade, nós enquanto seres humanos, e a sua empresa pode ser importante nesse novo momento de mercado. Não desista. Estamos juntos nesse momento e vamos encontrar saída para todos nós. Muito obrigado, Wagner, por essa oportunidade. Você sempre tão gentil, tão generoso conosco, né? Com colocações sempre muito bem feitas. Eu agradeço de coração aí a oportunidade que você nos deu. Muito obrigado. Josué, eu quero agradecer a você pela aceitação, pela participação e um agradecimento especial a todos os nossos assistentes internautas que nos assistiram, que contribuíram, que deram ideias, que nos cumprimentaram, que nos incentivaram. Boa noite a todos. Vamos continuar e vamos fazer outra. Um abraço a todos, hein, Josué? Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, Josué. Um abraço, gente. Muito obrigado a todos.